Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. Meus irmãos, percebam a sutileza das passagens dos evangelhos, das Sagradas Escrituras. Se observarmos atentamente a parábola do filho pródigo ou a parábola do pai misericordioso, nós vamos entender muitas nuances da nossa relação enquanto filhos pecadores para com Deus, que é o Pai misericordioso, obviamente o Pai desta parábola. Nós estávamos na casa do Pai, nós enquanto humanidade, estávamos no Jardim do Éden, nessa união préternatural, nessa comunhão original, onde a Bíblia diz lá em Gênesis, Deus caminhava lado a lado com Adão e Eva, ou com os primeiros pais. Obviamente nós estamos falando de algo que tem alto teor de linguagem figurada, mas não deixa de ser verdade. A linguagem figurada, ela não tira a legitimidade dessas linhas sagradas de Gênesis. Os primeiros pais tinham uma comunhão préternatural ou original com Deus. E a essa comunhão chamamos de Jardim do Éden, paraíso. Mas, por sermos semelhantes a Deus, nós também temos livre arbítrio e por isso, tentados pelo maligno, tentados pelas seduções do mundo, tentados por nós mesmos, nós dissemos não a Deus e, por livre e espontânea vontade, nos afastamos completamente de Deus. A esse movimento nós chamamos de expulsão do Éden. Os primeiros pais foram expulsos do Éden e, se não me engano, 2 anjos ou anjos com espadas flamejantes protegiam a entrada do paraíso. Ou seja, em outras palavras, o céu estava fechado. E só foi reaberto quando o próprio Deus se fez homem, Deus Filho, o Verbo se encarna e assume a humanidade e dá a vida por todos nós com o sacrifício de sua existência, sacrifício da sua vida através de morte e morte de cruz. Mas, como na parábola do filho pródigo, nós precisamos fazer o caminho de volta para a casa do Pai. Não basta simplesmente o sacrifício da cruz, não basta simplesmente o perdão de Deus ou o bem-querer do Pai misericordioso que está na parábola do filho pródigo. É necessário que o ser humano queira voltar para a casa do Pai, que o filho pródigo perceba a burrada que fez e queira fazer a volta, retorne para a casa do Pai, onde ele tinha tudo. E nesse retorno à casa do Pai, ele também manifestou a sua vontade, ele também foi livre. Mas vejam a sutileza dos ensinamentos de Cristo, das verdades espirituais que brotam do Verbo de Deus, que é o próprio Jesus. Quando o filho pródigo pede a herança, enquanto o pai ainda está vivo, eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui, eu não quero nem saber se você está vivo ou morto, eu quero a parte da minha herança porque eu quero ir para o mundão, eu quero viver com a minha liberdade o que eu quiser.
Percebam, gente, é exatamente a nossa vida. Deus não nos obriga a ficarmos do seu lado. Assim como o Pai misericordioso da parábola do filho pródigo não aprisionou o filho dentro de casa. Ele simplesmente deixou o seu filho, apesar de o amar plenamente, profundamente. O pai deu, permitiu, concedeu esta opção para o filho, e o filho pegou a parte da sua herança com o pai ainda vivo e foi para o mundão. Foi viver a sua vida com a sua liberdade. Meus irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso é que somos livres, tanto para nos afastarmos de Deus, quanto para nos aproximarmos de Deus. Não nos fechemos à misericórdia do Pai, assim como este filho não se fechou, apesar de achar que, ao voltar para casa, ele seria tratado como um empregado, e que isso seria muito melhor do que viver a escravidão, as ruínas, a destruição que ele estava vivendo, o sofrimento que ele estava vivenciando no mundo, fora da casa do Pai. Ele voltou para casa, ele pediu perdão, e amorosamente o Pai misericordioso, o próprio Deus, que é infinitamente misericordioso, aceitou o filho de volta, não como um empregado, mas como filho. Que saibamos ter essa convicção. O Pai não nos obriga a nada, Deus não nos obriga a nada, nem a ficar do seu lado. A gente quer ir para o mundão, Ele vai deixar a gente ir para o mundão. Ele vai permitir que a gente quebre a cara. Ele quer que sejamos livres, porque só vamos amar a Ele, o ser humano só vai amar verdadeiramente a Deus se for livre. E o filho pródigo voltou para casa, foi recebido pelo pai como filho e foi perdoado, assim como todos nós podemos ser perdoados, graças à divina misericórdia, se nos abrirmos a essa divina misericórdia. Por isso, não se esqueçam, a mesma liberdade que temos para fazer a burrada de nos afastarmos de Deus, é a mesma liberdade que nos permite voltarmos para Deus e efetivamente nos arrependermos e pedirmos a misericórdia do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.